Aboru aboiô! Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos, vídeos curtos, textos em todas as nossas redes sociais, principalmente aqui no nosso canal no YouTube, o Caso da Boa Sorte, sou Babaile Sirial Udele, Zarcel, e tô aqui para fazer um vídeo bem bacana. Para você que é da religião tradicional Urubá, da Umbanda, do Candomblé, para você que é de qualquer outra vertente religiosa, para você que não tem religião, porque conhecimento nunca é demais. Pode te ajudar a compreender mais a respeito da divindade que você cultua, como também pode te ajudar a compreender mais a respeito da fé de outros povos, de outras culturas, e com isso fazer com que você desenvolva o respeito para com a crença do seu próximo. Por isso eu peço para você que está assistindo esse vídeo, fica comigo do princípio ao fim, para que ele possa fazer sentido na sua vida. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Você que já é inscrito, lembre-se de ativar as notificações para que você seja informado sempre que a gente disponibilizar algum novo conteúdo aqui no canal. Além disso, aproveito para fazer um comunicado. Em breve, o nosso canal vai ter espaço para os membros com conteúdos exclusivos, por isso fique atento. Queridos, vamos ao que interessa. Exu é o diabo? Isso é uma pergunta que eu vou tentar responder aqui para vocês que estão me acompanhando. Primeira questão, já há alguns anos na terra iorubá, algumas famílias têm o costume de no dia 24 de dezembro fazer essa campanha, que é Exu não é o diabo, aqui em Iorubá, Exu Quiché Satan, que literalmente significa Exu não é o Satanás. Isso com qual finalidade? Esclarecer as pessoas que não são das religiões tradicionais, que não cultuam os orixás, de que o orixá Exu ele não tem nenhuma relação com a figura do diabo cristão ou islâmico. E por que eu digo diabo cristão ou islâmico? Porque agora você vai compreender profundamente o porquê que a gente não pode, por exemplo, usar expressões como a cultura judaico-cristã. Isso é um equívoco. Por quê? Ou é a cultura judaica ou é a cultura cristã. Porque a cultura judaica é uma, a cultura cristã é outra, a cultura islâmica é outra, né? Não existe a cultura judaico-islâmica cristã. Por mais que essas religiões tenham semelhanças, e originalmente o judaísmo deu origem primeiro ao cristianismo e depois do cristianismo veio o islamismo, essas três religiões são distintas. Pessoas diferentes praticam essas religiões, povos diferentes, culturas diferentes. Então é muito importante as pessoas compreenderem. Eu venho aqui como um sacerdote de religião tradicional urubá, como descendente de judeu e também como alguém que procurou estudar profundamente história, compartilhar com vocês gratuitamente algo que é de um valor imensurável. Primeira questão, o orixá Exu. Exu na cultura iorubá, ele é um dos orixás criados diretamente pelo Olodumare, o ser supremo do Orun, conhecido como Olodumare, Eleda, Olom, Olua. É o nome do nosso Deus Supremo na cultura iorubá, aquele que é a fonte de todo o axé, de toda a força, é a origem de tudo para nós que somos da religião tradicional urubá, assim, orixá e bilé. Consequentemente, Exu ele não é apenas isso. Ele recebeu de Olodumare a incumbência de desenvolver uma série de tarefas, como, por exemplo, ser o fiscalizador dos seres humanos e das próprias divindades. Um dos motivos dele desempenhar esse papel faz com que o orixá Exu seja chamado de Exu Olopá Olodumare Lai Lai, que literalmente quer dizer Exu é o dono do porrete, Oló dono, Opá porrete, de Olodumare, o Deus Supremo, Lai Lai para sempre. A palavra Olopá também em Yorubá é como nós chamamos os policiais, por um motivo simples, os policiais eles portam um porrete. Então a gente pode traduzir isso como Exu é o policial de Olodumare, ou seja, é aquele que verifica se as leis de Olodumare estão sendo cumpridas ou não. E essas leis não são apenas leis sociais, leis humanas, são as leis do universo, da natureza, da física, para que haja uma harmonia.
Eu costumo dizer que as pessoas me perguntam, Babá, por que será que os planetas não se chocam, né? Por exemplo, no nosso sistema solar? Porque nós temos Exu organizando isso. Para mim, ele literalmente é o grande organizador do universo, não só da vida humana, não só dos acontecimentos terrenos, mas também universais. Mas isso é um papo para outro vídeo. Então, queridos, por Exu ter essa incumbência, cabe a ele ser o fiscalizador de todos nós, devotos, sacerdotes, divindades, ser aquele que vai levar as nossas oferendas e trazer as bênçãos, aquele que é responsável por muitas vezes executar a punição quando alguém transgride algum tabu, seja um tabu individual, seja um tabu familiar, seja um tabu social. Esse é o papel dele. Consequentemente, Exu, ele acabou se transformando na terra iorubá numa divindade muito popular, tanto que, eu digo com muita propriedade, todos os lugares da terra iorubá que tem culto a algum orixá, tem culto a Exu. Não importa se o culto é realizado em uma encruzilhada, não importa se o culto é realizado em um Yangui, não importa que a pedra fundamental de Exu, né, que muita gente acha que é a laterita, mas eu costumo dizer assim, todo Yangui é uma laterita, mas nem toda laterita é um Yangui, e isso é um tema para outro vídeo. Tem muita gente com laterita que não é Yangui lá no assentamento de Exu, isso não tem finalidade. Um dia eu faço um vídeo para explicar. Embora eu acredito que eu tenho, mas se eu não tiver eu venho aqui e faço. Pode ser através da representação de uma escultura, de madeira ou de barro, enfim, não importa. Mas tem culto para Exu. Por quê? Porque dentro da crença iorubá, Ifá nos ensina Bakeriu Diban, Exu Bewadiu Komamagbanho, nós cultuamos Exu primeiro para que ele possa nos proteger de tudo aquilo de negativo que possa vir para nós, pela frente ou pela trás. Então o papel de Exu é ser o grande harmonizador dos rituais. Consequentemente, ele se popularizou muito. Os missionários, né, cristãos perceberam isso. Consequentemente, começaram a fazer um movimento para associar a figura de Exu ao diabo. Por quê? Aí eu venho aqui falar a respeito do diabo, para que vocês possam entender. Em primeiro lugar, na primeira religião monoteísta do mundo, historicamente falando, o judaísmo, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que tem vários nomes, né? Muitos que não são pronunciáveis, e nós temos o que nós chamamos de, em hebraico, de Malach, que significa os mensageiros, ou os anjos, traduzindo para o português. Dentre esses anjos tinha um, e tem um, né, que se chama Hassatan, né, em hebraico, cujo papel e a sua função era tão somente testar a fé dos religiosos, sacerdotes e devotos. Esse era o papel de Hassatan. Ele não testava quem não era religioso, porque quem não era religioso não corria o risco de ser hipócrita. Então o papel dele era testar a hipocrisia, porque é muito fácil a pessoa bancar o religioso, o 100% correto e ter uma vida totalmente desregrada no seu íntimo. Então esse era o papel principal desse ser, ter essa função. Ele não é um opositor ao Deus, ele não é um inimigo, tanto que se você ler, por exemplo, a busca de conhecimento, a Torá, você vai ver que em nenhum momento existe uma menção a essa guerra que as pessoas dizem que há entre o bem e o mal, tá? Veio o cristianismo, e o que ocorreu? Com o cristianismo, a igreja romana, católica, apostólica romana, criou um sincretismo entre deuses da antiga Grécia e Roma, alguns deuses egípcios e alguns mitos ou lendas judaicas, baseado na passagem do ser chamado Jesus. E aí eles pegaram e transformaram Hassatan em diabo, em Lúcifer. Diabo é uma palavra grega que em latim quer dizer chimes ou ximenes, que quer dizer caluniador. Consequentemente, o cristianismo
associou essa figura ao mal que se rebelou contra o Deus. Quem deu origem ao mito de que existe um ser que se rebelou contra o Deus Todo-Poderoso foi de fato o cristianismo. Depois o islamismo, que é uma religião que surge, né, do judaísmo e do islamismo através do profeta Muhammad ou Maomé, vem a figura de Satã, que desenvolve um papel muito parecido com o Satã judaico e também em alguns momentos com o diabo cristão. Consequentemente, no cristianismo, o papel do diabo é ser o destruidor, é ser o inimigo, né? É fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. No judaísmo, não. Né? O papel de Satã é tão somente testar a fé do religioso. E essa é a semelhança que existe, é a única semelhança, porque os missionários cristãos tinham esse conhecimento. Então essa é a única semelhança que existe entre o orixá Exu e a Satã, porque um dos papéis de Exu é justamente testar a pessoa. Eu costumo ensinar aos meus filhos e aos meus consulentes, quando você sai de uma consulta oracular, quando você sai de um ebó ou de uma iniciação, você sai com recomendações. Evita fazer isso, não faça aquilo, procure usar determinada cor, procure não comer tal coisa, evite brigas. Exu, ele testemunhou tudo isso. Qual que vai ser o papel dele? Levar o seu sacrifício até o plano espiritual. Mas além disso, ele precisa testar você. Então ele vai criar situações que te façam cometer aqueles erros que você está proibido. Por exemplo, se você tiver uma prescrição de não brigar, vai acontecer uma situação onde você vai correr o risco de brigar e onde você vai ter que ter muita força para não brigar. Por quê? Exu, ele tem esse papel, para justamente ele testar se você não somente foi uma pessoa que foi lá e fez um ritual e acha que só por isso tudo tem que caminhar. Então, uma das funções dele é essa. Quando você passa nesse teste, Exu permite que as bênçãos, que nós chamamos em Yorubá de Ire, se manifestem na sua vida. Esse é o papel dele. Tanto é que em muitas orações de Exu, nós falamos Exu Mabamidja Bediamil, Exu não brigue comigo, brigue por mim. Exu Machemiu Aontaminyoshi, Exu não me manipule, manipule os meus inimigos, porque esse é um dos papéis dele. Então existe essa semelhança, como em várias outras culturas, talvez tenha outras divindades que desempenhem esse papel, sim, mas Exu ele não é destruidor. Exu ele não é um opositor ao Deus como o diabo cristão é. Por isso, nós não podemos, em hipótese alguma, acreditar que Exu Orixá é o diabo cristão. Ele não é. Nem teria como, até porque a cultura iorubá é uma, a cultura judaica é outra, a cultura islâmica é outra e a cultura católica apostólica romana é outra. Não dá para se comparar. Você pode achar semelhanças e diferenças, mas não dá para dizer que não, olha, tem essa semelhança, então são os mesmos. Por que não? E aí eu quero aproveitar o vídeo, eu não sou nenhum especialista aqui nas entidades que as pessoas cultuam no Brasil, denominada Exu, né? Como, por exemplo, Seu Tranca-Rua, vamos lá, algum outro Exu, enfim, Seu Sete Facas, tem vários Exus, né? Aos quais eu presto muito respeito, né? E falo deles aqui com muito respeito. Esses Exus que se manifestam em muitos terreiros no Brasil, de diversas, né, terreiros de Umbanda, terreiros de Candomblé, de Quimbanda e vários tipos, né, de instituições que prestam culto a essas entidades, eles também não podem ser comparados ao diabo, porque o diabo é um só, é um ser espiritual compreendido pelos cristãos da igreja, principalmente católica, apostólica, romana, e depois as igrejas evangélicas, né? Esses espíritos, eles foram normalmente, pelos meus pouquíssimos conhecimentos, indivíduos que em vida viveram uma vida normal, tiveram lá seus problemas e posterior a isso, ao seu desencarne, passaram a trabalhar nessa frequência vibratória do que as pessoas chamam de esquerda.
aonde eles foram associados principalmente a Orixá Exu, tanto que eles são chamados de Exu, né? E usam, por exemplo, a cor vermelha e preta, que é a cor de Exu, enfim. Mas, inclusive, é importante dizer aqui no vídeo que Exu Orixá é um ser. Exu entidade é outro ser. E também pertencem a culturas diferentes. Exu Orixá é da cultura Yorubá. Exu entidade é da nossa cultura afro-brasileira. Ele até pode, no meu entendimento como espiritualista, no plano espiritual, ter alguma relação com essa divindade, trabalhar para essa divindade, isso eu não vou discutir. Agora é importante compreender que é diferente, assim como eles também não são o diabo cristão. E também não acredito que eles trabalhem para esse ser. E aí, para finalizar a minha explicação, não o vídeo ainda, mas a explicação, as pessoas têm o costume de dizer demônio. Demônio vem de uma palavra que quer dizer damon, né? Que quer dizer espíritos. Então, espíritos são todos os seres espirituais, tá? Só que por alguma questão traduziram como aqueles mais negativos, enfim. É importante as pessoas entenderem que tudo tem uma egrégora. E quando você mistura egrégoras, você cria um problema. E aí eu venho explicar aqui para vocês o seguinte. Algo fundamental. As pessoas dizem, a egrégora cristã cobra as pessoas. A egrégora judaica cobra as pessoas. A egrégora Yorubá cobra as pessoas. A egrégora de Exu e Pombagira cobra as pessoas. Gente, vamos lá. Eu não nasci no Japão, não sou descendente de japonês. Nunca tive contato com os kami, que são as divindades cultuadas no shintoísmo, a religião originária do Japão. Não tem a menor possibilidade de um dia um kami me cobrar algo, ou a egrégora do shintoísmo me cobrar algo, porque eu não existo para essa egrégora a partir do momento que essa egrégora não existe para mim. Então, uma pessoa só vai ser cobrada por uma egrégora, seja ela qual for, ou abençoada, ajudada, auxiliada por uma egrégora, seja ela qual for, se a pessoa conhecer aquela egrégora e se aquela egrégora conhecer aquela pessoa. Para isso existe a necessidade de uma imersão, de uma iniciação. Porque senão, qual é o sentido de tantas pessoas terem cobranças de orixás e tantas outras pessoas não terem? É exatamente isso, mas aí fica um tema para um outro vídeo, para que a gente possa se aprofundar de maneira que fique mais claro. Mas é importante dizer isso. Agora, quando você vem e mistura egrégoras, conceitos do Exu Orixá, conceitos das entidades Exu, e posso colocar aqui as pomboagiras, né, que são entidades construídas no Brasil, através da mistura de cultos que teve aqui, e mistura com o cristianismo católico, né, e com outras tantas tradições antigas, você está criando algo muito problemático do ponto de vista energético e espiritual, porque talvez essas energias não se compreendam e nem se comuniquem. Então é importante nós, como espiritualistas, compreendermos isso. Então, quando você, por um exemplo, associa a figura de Exu Orixá ao diabo cristão, ou das próprias entidades afro-brasileiras ao diabo cristão, você está desrespeitando Exu Orixá e a cultura Yorubá, você está desrespeitando as entidades aqui do Brasil Exu, e você está desrespeitando o diabo cristão e toda a ancestralidade do cristianismo. Como, consequentemente, quando os cristãos se referem às nossas divindades como demônios, eles estão nos desrespeitando e desrespeitando toda a nossa ancestralidade. E é por isso que nós fazemos essa campanha Exu Quiché Satan, Exu não é o Satanás, tá bom? Queridos, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que pacientemente acompanharam esse vídeo aqui do princípio ao fim. Quem gostou, lembra de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o mesmo pelo link original nas suas redes sociais e enviando para aquelas pessoas que você acredita que esse conhecimento vai somar positivamente na vida delas. Continue nos acompanhando aqui no nosso canal, porque sempre será um prazer compartilhar com vocês um pouco do que eu sei.
Que o Lodumare e os orixás nos abençoe grandemente e eu, como de costume, agradeço a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.